Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bíblia, caderno, lápis, tudo em mãos? Bom, semana passada nós tivemos live, aula ao vivo, e surgiu uma polêmica lá na aula sobre dons, sobre talentos, e eu fiquei com o desafio de hoje trazer para vocês a diferença entre dons e talentos, certo? E esse é o tema da aula de hoje. Dons e talentos. O que são? Qual a diferença? Vamos orar para começar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula. Te agradecemos por estarmos bem. Te agradecemos por podermos hoje estar aqui estudando a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de começar a ir para o estudo propriamente dito, vamos aos exemplos. Que tal? Fiquei pensando em alguns. Bom, me lembrei de uma vez que eu fui num curso, cheguei no curso e encontrei o professor antes da gente entrar para a primeira aula. O professor era senhor e meio gago. Aí eu falei, ixi, esse curso de dia inteiro com esse homem não vai ser bom não. Já com o meu preconceito. Era um curso cristão e aí quando ele subiu, tinha um altar, né? Quando ele subiu no altar e começou a falar, foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Será que ele tinha talento ou dom? Vamos ver no final da aula. De repente você está na igreja e você sabe que tem uma pessoa que canta muito. Canta, toca, é uma bênção. Só que lá no altar ela some. Parece que não sabe cantar, que não sabe tocar, embora ela seja do grupo de louvor. Em contrapartida, você sabe que tem uma pessoa que não canta nada, mas quando ela pega o microfone e se transforma no ministro de louvor, parece que abriu um pedacinho do céu e você entrou na adoração e você esquece até de onde você tá, de tanto que você fica íntimo de Deus. Será que essa pessoa que está ministrando louvor tem dom ou tem talento? Mais um exemplo. Tem gente que faz coisas lindas de artesanato, por exemplo. Tudo que a pessoa põe a mão fica lindo, é cartão, é vasinho, é decoração, fica muito legal. A pessoa nunca fez faculdade de artes, nunca fez uma aula de pintura, nunca pegou um livro para estudar, mas tudo que ela põe a mão vira presente. Dom ou talento? O que será? No final dessa aula você tem que saber, combinado? Uma outra coisa que você precisa saber no final dessa aula. É bom ter dom e é bom ter talento. Melhor ainda se você conseguir usar os dois juntos, o dom e o talento, no reino, a serviço do reino, a serviço de Deus. Melhor ainda. Quando você consegue entender o que é dom e o que é talento, e quando você consegue usar o dom e o talento que Deus te deu a serviço de Deus, a serviço do Senhor, você começa a perceber que você está no caminho certo, porque tudo começa a se encaixar. Você tem boas ideias, pessoas começam a vir para você, pessoas começam a ser salvas, os projetos dão certo, você começa a ser abençoado, as outras pessoas começam a ser abençoadas, a igreja, a família, você é feliz naquilo que você faz. Então, isso é sinal de que o dom e o talento
dados por Deus são realmente aquilo que Deus quer para você. Então, eu já dei aí a primeira dica, a primeira pista. Dons e talentos são dados por Deus. Amém? Então, isso é mais do que uma pista, mais do que uma dica. Isso é uma semelhança. Legal, né? Nós não vamos falar só da diferença, nós vamos falar também da semelhança. Então, vamos começar com a semelhança, que tal? Semelhanças entre dons e talento. Primeira semelhança, os dois são dados por Deus, tanto o dom quanto o talento. Os dois crescem com o uso. Quanto mais você usa, melhor você fica. Os dois são para ser usado. Quando você descobre qual é o seu dom, qual é o seu talento, é um presente de Deus, Deus te deu. Então use. Então essas são as 3 semelhanças entre dons e talentos. Agora nós vamos para a pergunta, para o desafio que ficou na nossa aula passada, quando levantaram a questão. Eu tenho o dom de jogar futebol, eu tenho o dom de jogar videogame. Será que é dom? Será que é talento? Aí alguém falou, mas eu não sei qual é meu dom, nem qual é meu talento. Então, vamos para as diferenças e tentar entender o que é dom, o que é talento, o que é bom, como usar. Então, vamos lá. Diferenças. Talento. O talento, ele é algo natural. O talento, você recebe de Deus quando você nasce. Ele vem pela sua genética, né? Então, você recebe dos seus pais, ou pelo ambiente onde você vive, ou simplesmente pelo desejo de Deus de te dar esse talento. Então, você não precisa ser cristão para ter esse talento. Então, um bom atleta que tem uma genética, que tem pais atletas, vem com essa genética e ele também se torna um bom atleta. Um bom músico, não necessariamente cristão, ele vive numa família de músicos, ele vive naquele ambiente de músico e ele cresce e vira um bom músico também, assim como toda a sua família. Um jogador de futebol que não tinha contato nenhum, que não tinha ninguém na família que nem vivia no meio do futebol, mas começou a jogar quando criança e de repente explode e tem esse talento e vira um grande jogador de futebol simplesmente porque Deus decidiu que ele deveria ser um grande jogador de futebol. Talento. Dom. Os dons são dados somente para os cristãos, porque os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus. E você ganha quando você nasce de novo, diferente do talento que você ganha ao nascer. O dom você ganha quando você nasce de novo. Você vai encontrar isso em Romanos 12, de 3 a 8, em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, e em Efésios 4, 10 a 12. Então, os dons são dados para os cristãos, pelo Espírito Santo, que você ganha quando nasce de novo. Próxima diferença. O talento aperfeiçoa-se com o treinamento. Você precisa treinar para ter talento. De alguma forma, você precisa treinar. E o talento, ele vira uma profissão ou um hobby. Já o dom, ele aperfeiçoa-se com o uso. E o uso a serviço do Evangelho e das causas de Cristo. Lembra que eu falei do músico? Lá no começo, o meu exemplo? Uma pessoa no louvor toca muito, canta muito, estudou, é músico, sabe? Ele treinou, ele tem talento porque ele foi na escola de música. O outro não entende nada de música, bem pouco ele entende, mas quando ele pega o microfone, parece que o céu se abre e ele te leva ali para adoração. Ele tem o dom e cada vez ele melhora mais e mais, porque ele vai se aperfeiçoando
no serviço do Evangelho e pelas causas de Cristo. Deu para entender? Outra diferença. O talento, ele é para benefício próprio e às vezes beneficia o outro. Então, um cantor, mega cantor de sertanejo, ganha muito dinheiro, tem casas, tem carros, ele se beneficia disso. Às vezes ele compra uma casa para alguém da família, para sua mãe, às vezes ele faz uma associação para crianças carentes, então às vezes ele beneficia alguém. Mas o primeiro beneficiado é ele é o milionário. Ele é o cara que tem sucesso. Já no dom, o beneficiado é o outro. Os dons são para beneficiar as outras pessoas. Quando o ministro de louvor está levando a igreja para adoração, as outras pessoas se beneficiam da graça de poder adorar a Deus. Ele também está adorando, mas ele está levando os outros à adoração. O dom é em benefício do outro. 1 Coríntios 12, 7 justifica isso. Outra diferença. Talento. Aquele que tem talento cresce e tem sucesso sozinho, que foi esse exemplo que eu dei agora mesmo do cantor. Dom. Aquele que tem dom, a igreja toda se beneficia desse dom e cresce junto com ele. A igreja toda se beneficia desse dom e cresce junto com ele. Amém? Agora é com você. Entendeu a diferença entre dom e talento? Entendeu que quando você descobrir o seu, ele deve ser usado? E deve ser usado a serviço do reino, a serviço do Evangelho e pelas causas de Cristo? Então, bora lá. Joelho no chão e oração, pedindo a Deus que revele o seu dom e o seu talento. Pedindo a Deus, se Ele não te deu ainda, que eu acho que você já tem, aí creio, o seu dom, que você já possa começar a usar. Vamos orar e pedir a Deus. Amém? Depois pode contar pra gente. Qual o seu dom? Deus abençoe.